Olá, muito bom dia, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais um grande dia, mais um final de semana, e Deus sempre conosco, nos abençoando, nos consagrando, nos renovando, nos transformando, nos dando condição de poder ir além, vivemos o sobrenatural do Senhor, porque Deus ele é fiel, ele é poderoso, ele é um Deus tão forte, um Deus tão vivo, um Deus tão real. E quanto mais assim nós cremos e confiarmos e acreditarmos e tomarmos posse em Deus, saber que Ele faz sempre a diferença naquele que o serve, naquele que vive realmente de forma, conforme a sua vontade, conforme o teu querer. E quanto mais assim tivermos esse entendimento e essa revelação em nossa alma, em nosso coração, e podemos fazer a diferença aonde Ele nos enviar, o quanto mais iremos prevalecer e vencer e avançar e no Senhor prosperar. No Salmo 77, olha só como a direção sempre continua sendo a mesma, como eles têm no coração o desejo em servir e fazer aquilo que agrada o nosso Deus. E aqui o salmista continua: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar, e minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, e começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Asaf aqui dando mais uma vez a direção, como devemos sim realmente buscar e clamar. Não permitas que feche os olhos, estou inquieto, estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos que há muitos passados. De noite recordo as minhas canções, e o meu coração medita, e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? E em sua ira refreou a sua compaixão? Olha só como isso é natural até de um ser humano, quando vem as adversidades, vem as lutas, as guerras, batalhas, para que você possa clamar, buscar por socorro. O sentimento no coração, os sentidos, eles vêm e nos falam que tudo parece que não tem mais jeito, que acabou, que não tem mais solução, que o Senhor nos rejeitou, que jamais vai mostrar o seu favor, que Deus ele desapareceu como seu homem. Parece que não tem mais nada neste mundo, parece que não tem ninguém que possa nos socorrer. Olha então o que ele fala aqui no 10. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. E recordarei os feitos do Senhor, e recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras, e considerarei todos os teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Aí ele começou a fazer uma pergunta: teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos, e com o teu braço forte resgatastes o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções, no redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se, e a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas,
e ninguém viu as tuas pegadas, e guiastes o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Olha a referência que ele fez do passado, dos milagres, das maravilhas, da abertura do Mar Vermelho, como Deus ele fez esse milagre ocorrer e acontecer para que o seu povo passasse, para que fosse liberto, para que fosse transformado. E aqui ele dizendo, mas agora será que então que ele se esqueceu de nós? Será que ele vai nos rejeitar para sempre? Porque em cada época, em cada era, em cada momento da nossa vida, como existe até essa crônica, que eu acho que ela é maravilhosa, nos faz realmente ver tanto o quanto Deus nos ama, as pegadas na areia. Quando a pessoa olhava para trás, ela via duas pegadas sempre andando, caminhando junto ao seu lado. E no momento da sua vida que foi o mais difícil, que foi o mais complicado, que foi o mais difícil a ser realmente vencido, para passar por aquele momento, aquela tribulação, ele diz, Senhor, por que me abandonaste nesses momentos tão piores da minha vida? Por que me deixaste sozinho? E vem o seu Deus, o seu Senhor, e fala assim, naqueles momentos, meu filho ou minha filha, foi quando eu te carreguei você no colo. Porque temos a impressão que sempre será as nossas pegadas andando sozinhos, mas é Deus que nos carrega, é Deus que nos levanta, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos traz vida. Ainda que nossos olhos humanos possamos olhar e dizer, mas parece que o Senhor nos rejeitou. Aquele povo ficou no deserto por mais de 430 anos, sendo envergonhados, humilhados pelos egípcios, Faraó ali os aprisionando, depois que José morreu. Mas Deus, ele cumpriu com a sua palavra, o seu povo eleito, o seu povo escolhido, ele libertou daquele mal, libertou daquelas situações, daquele momento. E assim precisamos crer, confiar que Deus está realmente fazendo milagres e maravilhas em nossa vida. Ele que vai realmente abrir o mar sobre a sua frente para que você possa passar. Ao Salmo 78, povo meu, escute o meu ensino, e incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, e contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó em Israel, estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e a eles, por sua vez, contasse os seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. E hoje o que precisamos fazer? Dar continuidade a levar sempre as sagradas escrituras, os ensinamentos, lembrando o quanto Deus foi grande, ele foi temível, o quanto ele é ainda. Deus não parou, Deus não morreu, Deus não deixou de ser Deus. Ele morreu naquela cruz, sim, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vitória, nos dar vida e vida abundante. E ele fez realmente em Israel, ao seu povo eleito, ao seu povo escolhido, como nós hoje, nós que servimos a Cristo. Gálatas 3:29 deixa muito claro, se eu sou de Cristo, eu sou herdeiro conforme a promessa feita ao pai Abraão. Então, antes do Egito, antes dos feitos que foi feito no Egito, com o pai Abraão, as promessas se cumpridas, serão cumpridas em nossas vidas, pois eles não serão como os nossos antepassados, obstinados e rebeldes. Se você ensinar então e deixar eles ter a confiança no Deus, eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de um coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Uma tribo, ela realmente virou as costas para Deus. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que ele havia mostrado.
Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água a erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia, com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto, ele deu tanta água como que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e flui água como um rio. Isso que Deus ele fez de forma assim gloriosa, quando Moisés batia o seu cajado sobre as águas. Até um certo momento era só falar, aonde ele teve realmente uma experiência com Deus, da sua ira com aquele povo rebelde. Moisés também deixou de fazer tudo conforme Deus tinha ordenado, era só falar com a rocha. Ele foi e bateu 2 vezes com ímpeto, com ira também. Está aqui para vocês a água, seus rebeldes. E Deus fez a água sair da rocha, fez fluir a água como um rio, mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. E hoje não é diferente. Por mais Deus possa mostrar o seu favor, mostrar realmente a sua glória, mostrar realmente todo o seu poderio, o seu poder, quantas pessoas ainda continuam a pecar e até se revoltam contra o próprio Deus, e deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Hoje as pessoas exigem muito. Porque se Deus fosse Deus, já tinha mudado a minha vida, a minha história de vida, já tinha me dado dinheiro, prosperidade, saúde, cura, e aí vai. As pessoas, de forma deliberada, elas fazem coisas que põem sempre Deus à prova. Duvidar de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Olha só, esse povo como era rebelde. E sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também nos dar de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O próprio Moisés, ele começou a questionar: será que Deus tem o poder realmente de trazer à existência aquilo que não existe? Será que vamos poder comer carne aqui nesse deserto? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, ele se enfureceu com fogo e atacou a Israel, atacou Jacó. E a sua ira levantou-se contra o seu povo, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas do céu, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos e enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul e fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia na praia. Levou-as cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Comeram à vontade e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciar o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. Ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Então, Deus ele tem sim o poder de mudar e transformar qualquer situação. Mas se não tivermos o temor no Senhor, podemos sim realmente pecar, prevaricar contra o nosso Deus e não sermos altamente abençoados e recompensados. Então, que você possa ter esse entendimento. Eu vou ler até aqui o versículo, então, o 31. Amanhã dou continuidade no Salmo 78, no versículo 32 e assim por diante. E quanto mais assim tivermos esse entendimento e essa revelação na nossa alma e nosso coração, o quanto mais iremos crescer, evoluir, avançar e no Senhor prosperar. Amém? Deus abençoe muito a sua sexta-feira, abençoe esse dia, seja um dia maravilhoso, glorioso, poderoso e sobrenatural, como sempre. Que essa paz de Deus ela venha reinar em vossa alma, em vosso coração, que você veja e tenha esse entendimento em servir o próprio Criador dos céus, da terra e do mar, o Deus que nos formou a sua imagem e a sua semelhança.
Que Deus te prospere em tudo que você desejar, sonhar, os seus desejos venham se cumprir, mas não dessa forma como Deus fez no passado, como as pessoas elas realmente colocaram Deus à prova, mas que Deus venha entender o seu coração, o desejo do seu coração, e que Ele venha se revelar e falar fortemente contigo, em nome de Jesus, amém? E o que precisar, pode contar conosco sempre, nossas orações, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe, tenha um ótimo dia, fique com Deus.